A partir de agora, você fica com Momento de Fé. Na apresentação, Pastor Roberto Antônio, aqui na Rádio Free Gospel. Olá, meus queridos, mais uma vez, que bom poder falar com vocês e que a graça do Senhor nosso Deus esteja com cada um de vocês. Deus abençoe você que nos ouve através da Rádio Free Gospel, tem nos acompanhado através do Facebook e também do Instagram. Muito obrigado pelo carinho nesse momento tão especial em nossa programação Momento de Fé. Fica aqui o meu abraço, sou o pastor Roberto, e que gostoso poder compartilhar da palavra do Senhor, pois o Senhor é maravilhoso. Deus tem trazido em nosso coração a cada dia aquilo que nós precisamos ouvir. E hoje eu gostaria de poder compartilhar com vocês o tema da nossa devocional é características de discípulos que não crescem. Quando nós meditamos lá em 2 Reis, e eu recomendo a você ler o 2 Reis, todo o capítulo de 2 Reis, 1 Reis, pois é uma história que edifica muito a nossa vida. E ali nós vamos conhecer a história de Geazi, um jovem que caminhava com Eliseu, um jovem que tinha tudo para que Deus pudesse, lá na frente, usá-lo da maneira que Deus desejava. Pois ele andava com o profeta, ele conhecia a história, ele sabia daquilo que Deus podia fazer. Ele foi testemunha de muitas coisas que Deus fez. Quando nós compartilhamos a palavra do Senhor ali no capítulo de número 4, onde ele presenciou o agir de Deus na vida da mulher, pelo qual não podia ter filhos. Ele viu ali Deus fazendo um milagre na vida dessa mesma criança, desse mesmo adolescente, quando ali se dava como morto, e o profeta, através de Deus, fez um milagre na vida daquele menino. Ou seja, Geazi conheceu a história, Geazi conheceu o mover de Deus. E muitas vezes, certas coisas em nossa vida que vêm ao nosso encontro para nos tirar do foco, para nos tirar da visão daquilo que Deus tem feito, tem se tornado perigoso ultimamente. Quando nós vamos lá em 2 Reis, no capítulo 5, nós conhecemos a história de Naamã, né? Uma história muito bonita também. E de repente no final, ali por verso 20 a 27, onde a palavra relata que o profeta não aceitou sequer uma moeda como forma de pagamento de tudo aquilo que Deus fez na vida de Naamã. E ali no verso 20 a 27 relata que Geazi foi atrás, como o profeta não aceitou, Geazi foi atrás de Naamã. E acima de tudo, compartilhe na tua casa quando você tiver tempo, mentiu para Naamã, dizendo que o profeta falou. E com isso, por causa dessa história, quando Geazi chega na casa do profeta, o profeta pergunta se está tudo bem, como que estão as coisas, onde estava. E ali houve-se uma mentira, ali houve-se uma quebra de tudo que havia aprendido durante todo esse tempo. E o que aconteceu? A lepra de Naamã ficou em Geazi. Eu te convido depois você a compartilhar essa passagem, pois ela nos ensina muito. E hoje traz para o nosso coração como tema características de discípulos que não crescem. Geazi tinha tudo para ser amanhã um grande homem usado por Deus. Nós entendemos e podemos dizer que entre termos pessoas que não crescem, existem algumas características comuns dentro disso. Características que quando as vemos
manifesta na vida de alguém, e ao mesmo tempo pode-se dizer que a probabilidade de fazer aquela pessoa se tornar uma pessoa limitada é muito grande. E hoje eu quero trazer para o teu coração para que você possa entender aquilo que Deus está falando em nosso coração, que a intenção é apenas despertar em cada um de vocês e autoanalisarem a importância de reconhecer que poderia ser melhorado a tua situação como hoje como discípulo. Eu acredito que na tua casa, na igreja, no teu trabalho, sempre irá existir alguém que sempre terá o prazer em te ensinar da maneira correta como deve ser feito. E muitas vezes nós temos visto que tem muitas pessoas que têm abandonado este caminho de querer aprender, pois tem achado que já sabe o suficiente e tem tomado suas próprias iniciativas, e isso infelizmente não tem levado a lugar nenhum e infelizmente também tem levado de mal a pior. Nós aprendemos que existem pessoas que não fazem questão nenhuma de andar perto do seu líder. Eu acredito do seu líder, do seu discipulador, do seu mentor, do seu amigo, da pessoa pelo qual te ama e da pessoa pelo qual quer te ajudar. Eu quero te convidar nesse dia para que você jamais abra mão de estar perto de alguém que sempre terá uma nova experiência para te ensinar. E essa experiência você pode ter certeza que teve muitas lágrimas, teve muitos tombos, e hoje a simples missão é orientá-los para que você não venha fazer da maneira errada e venha passar pelas mesmas situações que essas pessoas passaram. Como eu disse, existem pessoas que não fazem questão nenhuma de andar perto do seu discipulador. Eu acho que você tem o seu discipulador. E se você não tem, você precisa ter um homem e uma mulher de Deus perto de você, para que você possa entender aquilo que Deus está falando no teu coração. E eu entendo que muitas pessoas hoje não estão mais dispostos a pedir conselhos. Acham qualquer coisa, busca na internet e acha que se resolve o problema, queridos. Não é bem por aí, e não é isso que o Senhor nosso Deus quer. Nós vemos que muitas pessoas hoje preferem ou querem andar sozinhos, de maneira independente, por acharem que já sabem como fazer. Fica aqui para o teu coração o grande perigo que todos nós enfrentamos. Nós vemos que são pessoas que não valorizam o tempo e a direção do seu discipulador que tem para lhe dar. Eu quero te convidar nesse dia, no nome de Jesus, para que você entenda aquilo que Deus quer fazer no teu coração. Deus quer fazer na tua vida. Sempre haverá alguém levantado por Deus para que venha cuidar de você. E entenda uma coisa, a pessoa que te ama, ela exorta. A pessoa que ama, ela acompanha. A pessoa que ama, ela confronta. Por isso, hoje nós temos visto que muitas pessoas têm se optado em seguir pessoas do mundo, porque o mundo não cobra, porque o mundo não confronta. E eu quero dizer para vocês, querido, no nome de Jesus, se você era uma destas pessoas, louvado seja o Senhor nosso Deus, que você tomou a iniciativa hoje de reconhecer que você sempre irá precisar de um discipulador que te acompanhe, que demonstre cada dia mais o quanto você é importante para Deus. Aceite e entenda aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Nós vemos que hoje existem muitos discípulos que não crescem porque costumam afastar as pessoas do seu discipulador.
é incrível como nós temos presenciado muitas pessoas ao redor do mundo que precisam de ajuda, que precisam de uma orientação, que precisam ser exortados, que precisam ser ensinados, e isto não acontece porque no momento que essas pessoas são discipuladas, o próprio discípulo vem e tira essas pessoas de perto desse aprendizado, de perto desse conhecimento. É por isso que nós sempre temos que ficar atentos daquilo que nós sempre compartilhamos. Você deve ser todos os dias na sua vida uma Bíblia aberta. E uma Bíblia aberta de Gênesis a Apocalipse. Não somente algumas coisas. Nós precisamos meditar sobre isso. Nós temos visto que muitas pessoas têm se afastado do caminho do Senhor. E pelo fato de terem se afastado do caminho do Senhor, automaticamente ele afasta outras pessoas também. Então, queridos, eu quero deixar para o teu coração, se você conhece alguém que tem afastado do caminho do Senhor, e isso é um grande perigo, porque ao mesmo tempo que ele deixa de crescer, ele também contagia as outras pessoas a não crescerem também. Lembre-se que discípulos não crescem sempre porque querem andar sozinhos. Existem muitos discípulos que não crescem, não querem crescer porque querem andar sozinho. E andar sozinho, querido, é muito perigoso, porque o mundo, o inimigo, ele não brinca. E nós aprendemos que quando o discípulo decide que quer andar sozinho, tomando as suas próprias decisões, invariavelmente ele vai se precipitar. Por quê? Ele acha que todas as situações, todas as iniciativas que ele está tomando são as corretas, mas nunca ouviu uma palavra do discipulador, nunca quis ouvir uma palavra do discipulador. Eu quero te convidar no nome de Jesus que você reconheça, volte a entender que quem colocou um discipulador em tua vida para dizer o quanto Deus é importante sobre a tua vida, para te exortar, para te caminhar contigo, para te confrontar, foi Deus, porque Deus tem um plano sobre a tua vida. Vemos que muitos discípulos não crescem porque desistem muito fácil de tudo. E quando nós desistimos principalmente de fazer as coisas de Deus, isso desencadeia um processo de todos que estão ao meu redor fazerem o mesmo. Você já parou para pensar, já parou para observar uma pessoa que começa a fazer alguma coisa e depois de um tempo ela para, e todos que estavam amigos, pode ser quem for, que estava fazendo a mesma coisa, resolve parar, porque a justificativa é: fulano de tal começou, não deu certo, e eu percebi que para mim também não está dando certo. Isso é muito perigoso. Eu quero te convidar nesse dia que você entenda que tudo aquilo que o Senhor colocou na tua mão como talento, você tem como missão, obrigação de multiplicar para que todos possam ver que é o nome do Senhor Jesus que está sendo glorificado. Fique para o teu coração nesse dia, no nome de Jesus, e que venhamos entender que nós jamais devemos desistir fácil das coisas, pois se fazermos isso, nos tornaremos um discípulo que nunca irá crescer. Nós temos visto que pessoas que costumam não alcançar o crescimento são pessoas que desistem muito facilmente de uma direção passada, de um projeto, de uma meta. Você conhece alguma pessoa desta maneira?
Você já viu algumas pessoas agirem desta maneira? E eu não estou falando aqui simplesmente do lado espiritual, estou falando em todos os aspectos. Estou falando no trabalho, estou falando na faculdade, estou falando em curso, estou falando em viagem. E quando nós não cumprimos tudo aquilo que aparece em nossa vida como desafio, jamais teremos forças de ensinar alguém amanhã. Porque o inimigo ele é tão astuto que um dia ele irá colocar na boca de alguém a seguinte palavra para te confrontar: mas você já fez? Como que eu posso convidar alguém para que venha ler a Bíblia? Como eu posso convidar alguém para que vá à igreja? Como eu posso convidar alguém para que a vida dela possa mudar? Ela precisa orar. Como eu posso falar para alguém que Jesus vai mudar a história porque a pessoa ela precisa ser honesta, ela precisa ter um tempo com Deus? E nós sabemos, volto a dizer, que o nosso adversário ele não brinca. Uma hora ele vai colocar na boca de alguém a seguinte pergunta: que bom que você está falando tudo isso para mim. Renovou as minhas forças, mas você faz tudo isso que você está falando? Aí vem o confronto, que quando nós compartilhamos lá no capítulo 5 de 2 Reis, quando Geazi mente a Naamã, quando Geazi mente ao profeta. Precisamos ficar atentos, queridos, porque muitas coisas às vezes não acontecem em nossa vida porque nós não estamos fazendo da maneira correta e como Deus quer que façamos. Temos visto que muitos discípulos não crescem porque eles se acham melhores do que os discipuladores. Você já parou para pensar nisso? Eu sou muito grato aos meus avós, que antigamente não tinha nem o primeiro ano, não sabia mais ou menos escrever, assinar o nome. Mas quando eu sentava do lado, eles tinham muita história para contar. E aquilo ficava ali, eu ficava de horas e horas ali ouvindo, porque aquilo edificava a minha vida. Muitas histórias, muito sofrimento, muitas lutas, mas venceram em Cristo Jesus. Hoje, infelizmente, nós temos presenciado muitos adolescentes, muitos jovens, que quando sentam hoje ao lado de uma pessoa de mais experiência, uma pessoa que já passou por inúmeras coisas na vida, vem o confronto e muitas vezes vem o deboche. Então isso é muito sério, isso é muito complicado, porque dessa maneira nós não iremos crescer, infelizmente. E eu termino dizendo que muitos discipuladores, muitos discípulos não crescem porque sempre estão querendo correr atrás de pessoas erradas. Muitas pessoas estão buscando respostas em lugares errados. Muitas pessoas estão querendo ouvir a opinião de pessoas erradas. Fica aqui um recado para o teu coração. Não irá crescer nem você, nem esse discipulador errado que você está buscando. Eu quero te encorajar e convidar que você busque um homem, uma mulher de Deus, que pode-se ter certeza que você tem pertinho de você, pois Deus já levantou essa pessoa para você, e que você busque, procure os acertos que devem ser feitos em Cristo Jesus. E nós oramos e aprendemos que o discípulo que não cresce, não honra, não obedece o discipulador que Deus colocou sobre a vida dele. Por isso, queridos, eu quero deixar no nome de Jesus para você nesse dia, que você entenda que tudo que é bom e dado por Deus, feito por Deus em tua vida, é porque Ele te ama, é porque Ele acredita aonde você pode chegar. E que nesse dia você venha refletir
um pouco sobre esta palavra. Lembre-se, amanhã você será um discipulador, e não importa qual seja a circunstância. E a primeira palavra é que o nosso adversário irá usar para te confrontar e para te destruir é se tudo o que você está falando ou tudo que você diz que tem que ser feito, você em primeiro lugar está fazendo. Reflita sobre isso, pois amanhã, hoje você está ouvindo e deve ouvir muito, pois amanhã você terá que falar e que você venha ter bagagem, que você venha ter conhecimento, que você venha ter intimidade com Deus e, acima de tudo, sabedoria em saber lidar com inúmeras situações que Deus estará te colocando, pois nós vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. Procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado, de que não tenha de que se envergonhar e que saiba manejar bem a palavra da verdade. Amém, queridos? Podemos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez, ó Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor tem trazido todos os dias de nossa vida. E hoje não é diferente, pois nós estamos aqui agradecendo porque o Senhor tem falado no nosso coração, que o Senhor tem planos para a nossa vida e muitas vezes, por causa da circunstância, tem nos impedido de crescer como servo, crescer como filhos, crescer como líderes, crescermos em todas as nossas áreas. E te pedimos, ó Deus, nesse dia, que o Senhor venha ao nosso encontro, nos dê força para que possamos vencer esses desafios e que lá na frente todos possam ver que o Teu nome, Senhor, será ainda mais glorificado. Muito obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. É dessa maneira que nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Lembre-se, o Senhor nosso Deus tem plano para a tua vida e Ele acredita que você irá crescer muito mais. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Como sempre, o Senhor permitindo, nós estaremos aqui amanhã com mais um programa Momento de Fé. E que você tenha um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Deus abençoe, até amanhã. Você acabou de ouvir Momento de Fé, com o pastor Roberto Antônio, aqui na Rádio Free Gospel.